Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindos a mais uma aula dessa semana. Hoje nós vamos falar sobre área de quadriláteros, blocos retangulares e também sobre os nossos queridíssimos triângulos. Sobre os triângulos e quadriláteros, nós vamos falar sobre as áreas e sobre os blocos retangulares, nós vamos focar no volume, ok? Então vamos lá. Meninos, vamos começar pelos quadriláteros, tá? Como que eu faço para calcular a área, né, de um retângulo, por exemplo, e a área de um quadrado? Vamos ver, meninos. Vamos supor que esse retângulo aqui possui dimensões iguais a 5 metros e 2 metros, tá? E esse quadrado possui dimensões de 3 metros e 3 metros também. Então, a área tanto do retângulo quanto do quadrado, né? Lembrando que a área é todo, né? É tudo que está aqui dentro, é todo o preenchimento da minha figura, né? Então, é tudo que está dentro, tudo que cabe naquele espaço. Então, a área tanto do retângulo quanto do quadrado é calculada como a base, né? Que a gente chama aqui, que é, na verdade, equivalente ao comprimento, que vale 5, e multiplica pela altura, que equivale aqui à nossa largura, que a gente chama de altura, ok? Nesse caso aqui das áreas. Então, a gente vai multiplicar a base pela altura, ou seja, basta multiplicar as dimensões da nossa figura, do nosso polígono. Então, vai ficar 5 vezes 2, que é igual a 10 metros, o quê? Quadrados, porque como nós estamos falando de área, né, a área ela possui duas dimensões e metro vezes metro é igual a metro ao quadrado. Então, a área desse retângulo aqui é igual a 10 metros quadrados. Já a área do quadrado, né, é a mesmíssima coisa. Porém, como todos os lados de um quadrado são iguais, então vai bastar a gente fazer o quê? 3 vezes 3, que é igual a 9, ou seja, 3 elevado a 2. Mas é a mesmíssima coisa do retângulo, basta multiplicar as suas dimensões. Então, 3 vezes 3, 9 metros, o quê? Quadrados. Então, a área do meu retângulo aqui é igual a 10 metros quadrados e a área do quadrado é igual a 9 metros quadrados. Então, muito bem. Então, nós aprendemos a calcular a área do retângulo e a área do quadrado, que eu acredito não ser novidade para ninguém, porque essa parte aqui nós estudamos também em outras oportunidades, certo? Agora, vamos ver como que faz para calcular a área de um paralelogramo, tá? É exatamente a mesma coisa. Mas antes disso, vamos entender melhor o que é um paralelogramo. O paralelogramo, ele vai possuir os lados paralelos 2 a 2. Por exemplo, esse lado que eu desenhei é paralelo com o de baixo. Esse lado aqui é paralelo com esse lado de cá, ok? Então, o que acontece, meninos? Um paralelogramo, ele possui o lado ali 2 a 2 paralelos entre eles. Ou seja, esse lado é paralelo com esse e esse é paralelo com esse de cá. Ótimo. Mais uma vez, né, já se tratando aí de quadriláteros, para calcular a área de um paralelogramo, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a base dele, vamos supor que a base desse aqui seja 6 metros, e vamos pegar a altura. O que é a altura relativa a esse quadrilátero? A altura, ela sempre vai sair de um vértice, tá? E vai encontrar com o lado oposto a esse vértice, né? Medindo o ângulo de 90 graus. É isso que a gente chama de altura. E vamos supor aqui no caso que a altura vale 4 metros, ok? Então, a área desse quadrilátero é muito semelhante à área do retângulo e do quadrado, porém, a altura do retângulo e do quadrado coincide com um dos lados, não é isso? Por exemplo, se aqui você tem um retângulo, ó, qual que é a altura? Ó, saiu de um vértice, né? Encontrou com o outro lado, medindo 90. A altura coincidiu com o lado. Nesse caso aqui, a altura não coincide com o lado, a alturinha vai ser essa aqui, tá? 4 metros. Mas, para calcular, é a mesma coisa que a gente fez com o retângulo e com o quadrado. Então, vai ser 6 vezes 4, que é igual a 24 metros, o quê? Quadrados, porque a gente está falando de área, ok? Muito bem. Então, o retângulo, o quadrado e o paralelogramo, né? Eles são calculados, a área é calculada basicamente através do mesmo
sistema, né? Através do mesmo raciocínio lógico, né? Lembrando que o retângulo e o quadrado também são paralelogramos, não é? Não são? Porque olha só, esse lado aqui é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Ou seja, são paralelogramos também, porém a gente fala que são paralelogramos especiais porque eles possuem propriedades específicas deles, ok? Muito bem, meninos. Vamos para um próximo quadrilátero também, só que esse quadrilátero é um pouquinho diferente. Esse quadrilátero, ele é o losango, tá? O que é um losango, meninos? Primeira coisa, o losango, ele também vai possuir todos os lados iguais. Muito semelhante ao quadrado, certo? Os lados são iguais. Só que, qual que é a diferença entre o losango e o quadrilátero? Aliás, o losango e o quadrado, desculpa. O quadrado, além de possuir 4 lados iguais, ou seja, esse lado igual a esse, que é igual a esse, ele também vai possuir 4 ângulos iguais. Então, esse e esse vão valer o quê? 90 graus. Já o losango, ele só possui os lados iguais. Os ângulos, eles não são iguais entre eles. Pode acontecer? Pode, mas não é uma regra. Já no quadrado, para ser um quadrado, todos os ângulos precisam ser iguais e também valer 90 graus. Já no losango, isso não é necessário. Aqui, por exemplo, pode valer um valor de ângulo diferente de 90 e aqui também vai ser igual ao de baixo, que também é diferente de 90. Então, eles são iguais 2 a 2, mas eles não são todos iguais. Então, essa é a principal diferença entre o losango e o quadrado. Mas, como a gente está querendo falar sobre as áreas do losango, como que eu faço para calcular a área de um losango? Para calcular a área de um losango, a gente vai fazer. Dentro do losango, nós temos duas diagonais. Uma maiorzinha, que une esse vértice ao de cá, e a outra menorzinha, que une esse vértice ao outro lado. Então, para a gente poder calcular a área de um losango, a gente vai fazer diagonal maior, que é a que eu destaquei ali de azul, vezes a diagonal menorzinha, que tá de amarelo, dividido por 2. Então, para calcular a área de um losango, a gente vai fazer diagonal maior vezes diagonal menor. Isso tudo aí nós vamos dividir por 2. Então, para calcular a área de um losango é um pouquinho diferente do que calcular a área aí dos paralelogramos, quadrado e retângulo que a gente viu, né, anteriormente, tá? E para quem quiser não estiver lembrando muito das propriedades dos quadriláteros, podem acompanhar aí na página 40 do volume 4, capítulo 10 do Bernoulli, que tem aí as propriedades principais dos quadriláteros, ok? Ainda falando de quadriláteros, nós vamos falar sobre o último quadrilátero, mas também não é menos importante, que é o trapézio, tá, meninos? O que é um trapézio? Um trapézio ele vai ser constituído de uma base maior, aliás, uma base menor, uma base maior e dois lados que não são o quê? Paralelos, tá? Se você prolonga eles ali, eles vão se encontrar em algum momento. Então, aqui nós temos base menor, base maior e a alturinha vai sair de um vértice, certo? E vai ligar ao lado oposto, medindo 90 graus. Então, eu vou chamar aqui a altura de H. Então, como que eu faço para calcular a área de um trapézio? A área de um trapézio, ela é calculada da seguinte maneira. Base maior mais base menorzinha, tá? Vezes quem? Vezes a altura, dividido por 2. Então, repara, para calcular a área de um trapézio também é um pouco diferente, né, do que a gente estava vendo anteriormente. Então, nós vamos fazer a base maior mais a base menor vezes a altura e vamos dividir por 2, beleza? Agora, nós vamos ver como que faz para calcular a área de um triângulo. Então, vamos supor que eu queira calcular aqui a área desse triângulo. Como que eu faço para calcular a área do triângulo? Também não é novidade, né? Eu acho que as novidades aí são as áreas do trapézio e do losango, mas a do triângulo já é mais familiar, né? Como que a gente faz para calcular a área de um triângulo? Então, o triângulo também ele vai ter uma base, certo?
Também vai ter uma alturinha, ó, que sai de um vértice e vai até o outro lado, medindo um ângulo de 90 graus. Então, aqui a gente chama de H, que é a alturinha. E nós vamos calcular a área desse triângulo da seguinte maneira. Base vezes a altura dividido por 2 também, tá? Então, o triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2, ok? Muito bem. Lembrando que quando a gente fala de área, o resultado final ele sempre vai ser a unidade de medida elevada ao quadrado. Por quê? Porque nós estamos falando de uma figura que possui duas dimensões, tá? Muito bem, meninos. Agora vamos falar um pouquinho sobre blocos retangulares, mas bem brevemente, porque durante as nossas lives nós vamos discutir muito sobre os exercícios de áreas e volumes, tá? Meninos, vamos supor agora que eu queira calcular o volume. Repara, eu não quero calcular a área nesse momento, eu vou calcular o volume. Como que eu faço para calcular o volume, tá? De um bloco retangular. Primeiramente, nós vamos entender o que é um bloco retangular. Um bloco retangular, meninos, ele é uma caixinha de sapato, tá? A gente vê o formato dele assim como uma caixinha de sapato. Então, nós temos vários exemplos no nosso dia de blocos retangulares, né? Por exemplo, caixa de sabão em pó, piscina, né? Que mais que tem forma assim? Geralmente as caixas, de maneira geral, são retangulares. Então, a gente vê muito essa figura aí no nosso dia a dia, certo? Então, como que eu faço para calcular o volume de um bloco retangular? Então, a gente tem que perceber o seguinte. Quando a gente calcula o volume ele já está em 3 dimensões, certo? Então, é o que cabe dentro de uma caixa. Se fosse área da superfície, eu ia querer calcular tudo que reveste esse bloco retangular. Mas nesse caso aqui, eu quero calcular o volume. Então, é tudo que cabe dentro dessa caixa, o espaço, o interior dessa caixa. Como que o volume de um bloco retangular ele é calculado? Então, nós vamos ter aqui o comprimento, a altura e a largura, ok? Então, repare, eu vou multiplicar as dimensões desse bloco retangular. Então, vai ser C vezes H vezes, né, o L, que é a minha largura. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar, vamos supor que a minha largura seja 10 metros, o comprimento seja igual a 5 metros e a altura seja igual a 4 metros, ok? Como que eu faço para calcular o volume dessa caixa, tá? Então, vai ficar assim, ó, o volume é igual, o comprimento vale 5, a altura 4 e a largura 10. Vamos multiplicar essa galera toda aqui, ó. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 10, 200, ou seja, 200 metros quadrados? Não vai ser metros quadrados, porque agora a gente está falando de volume, então aqui serão metros cúbicos, porque eu tenho 3 dimensões, ok? Então, será igual a 200 metros cúbicos. Galera, essa aula aqui foi um resumão de área e um resumão de como que faz para calcular o volume de um bloco retangular. Os detalhes, né, e algumas discussões nós vamos ver durante toda a semana, durante as nossas lives, tá? Então, nós vamos discutir muitas atividades de área, de volume, nós vamos entrar em mais detalhes sobre as áreas dos paralelogramas, trapézios e losangos, e também nós vamos falar muito sobre os blocos retangulares. Então, podem ficar tranquilos que a gente vai, né, discutindo aí ao longo de toda essa semana como que faz para calcular essas áreas e esses volumes, tudo bem? Então, a gente se vê durante as lives essa semana. Um beijo gigante para vocês e até a próxima!